Alguém aqui na expectativa para ouvir o que Deus tem para nós nessa noite? Eu estou cheio de expectativa, porque Deus tem falado comigo, e eu louvo a Deus por isso, porque eu tenho certeza que Ele também vai falar contigo, amém? Amém por isso. Bom, pode colocar o tema no telão, quando aparecer aí você pode ler. Fala isso para quem está do seu lado, mas fala com voz de profeta, fala: Deus da provisão. Você crê nisso? Bom, quando eu estava lendo sobre este texto que eu vou daqui a pouco dizer para vocês, Deus liberou algumas palavras, e eu quero liberar decretos na sua vida aqui, amém? Decretos. Eu não tenho só uma palavra para você, mas eu tenho decretos que podem mudar a tua história, e para isso você precisa estar com o coração aberto, amém por isso? Então Deus, Ele ministrou meu coração para dizer para a igreja: nós precisamos continuar declarando palavras de milagres sobre a nossa vida. Vou falar de novo: nós precisamos continuar declarando palavras de milagres sobre a nossa vida. Porque qual é o problema? As situações acontecem, os gigantes se levantam, e nós paramos de declarar a nossa vida, porque temos medo do gigante. A verdade, meu lindo, é que quando estamos no Evangelho, os gigantes não vão ficar parados. Sempre haverá situações para tentarem te parar. Alguém está entendendo isso? Então nós precisamos confiar e crer que Ele suprirá todas as nossas necessidades. Ele suprirá. Não importa o que você está passando, não importa o gigante que se levantou. Durante esse ministério, durante esse período que eu venho na liderança dessa igreja, eu me deparei com meses muito difíceis, com desafios assim enormes, e eu falei: Senhor, esse mês vai ser difícil, esse mês vai ser cruel, mas todo mês Deus mandou as suas provisões. É Deus dizendo para você: não vai faltar. Mas talvez você possa estar pensando: pastor, mas está faltando. A verdade é que a nossa mente precisa ser aberta. Nós precisamos entender uma coisa: nós não temos falta de algo. O que nós precisamos é crer que mesmo na falta, ainda assim Ele vai suprir. Eu vou te contar histórias na Bíblia de homens que viveram grandes sinais de Deus, que passaram grandes provas de Deus, mas Deus ainda assim supriu toda a necessidade. Cutuca seu irmão e fala: Deus vai suprir a sua necessidade. Calma. Calma. Ele vai suprir. Não tenha medo. 1 Reis, capítulo 17. Abra a tua Bíblia. 1 Reis, capítulo de número 17. Acende a luz, por favor, o pessoal poder acompanhar. Vai ter no telão aí, você que quiser acompanhar no telão também. 1 Reis, capítulo 17, no versículo de número 1. Quem achou, dá glória a Deus. Quem tem Bíblia, dá glória a Deus aí. Amém, está melhorando, glória. Ora, Elias, o tesbita da Tisbe de Gileade, disse a Acabe, presta atenção: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel. Pega isso. Elias, olha para mim. O profeta Elias é o profeta da vez. Cara, é Deus, Elias 01, é o cara da vez, é o bola da vez, profeta, presta atenção. Ele vai falar com o rei Acabe, o rei que está ali direcionando todo aquele povo, conduzindo o povo de Israel. Ele está ali, ele é o rei. Aí o profeta Elias chega na ele e fala assim: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo,
que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Olha o que Elias está falando. Elias se apresenta para o rei Acabe e diz: ó, eu juro pelo nome do meu Senhor, a quem eu sirvo, que não vai cair mais chuva, sem que eu mude o decreto. Olha a coragem que esse cara tem. Olha a ousadia que Elias tem para procurar Acabe. Acabe era para ter sido um grande rei. Qual foi o problema de Acabe? Casou-se com Jezabel. E qual é o problema de Jezabel? Jezabel vinha de uma tradição idólatra. Jezabel acreditava em Baal. E por acreditar em Baal, Baal é considerado o deus da fertilidade. Então ele precisava de água para as coisas. Então as plantações, as coisas aconteciam. Tudo era que plantava, nascia, crescia. Então eles davam crédito a Baal, Kaique. Então o povo, graças Baal, Baal, Baal. Porque Baal era o rei era o deus da fertilidade. Então todo mundo aplaudia Baal. Aí o profeta chega e fala: quê? Essa glória pertence ao meu Deus. Vocês estão tirando com a cara do meu Deus? Então é o seguinte: eu dou uma palavra hoje, porque eu sei o que eu carrego. É isso que eu quero que você entenda. Você precisa entender o que você carrega. Eu acabei de dizer aqui no início: não tenha medo, coragem para continuar declarando palavras de milagre. Então não importa o cenário que o Ministério All-In está vivendo, nós vamos colocar o ar-condicionado, nós vamos melhorar o som, nós vamos trocar essas cadeiras, nós vamos comprar esse estacionamento, nós vamos expandir para o lado, porque nós temos que ter coragem para declarar. É Elias, bateu no peito. Ah, é? Você está achando que é o seu Deus? Você está achando que é Baal? Então vamos lá. Ele vai e lança um decreto: ó, enquanto eu não mudar esse decreto, para a chuva agora. Continuou chovendo, a chuva cessou, o povo ficou desesperado. Isso não foi 1 mês, 2 meses, 3 meses, durou anos. Uma palavra de um homem que sabe o que carrega muda a história das pessoas que estão à sua volta. É isso que eu quero que você entenda. Uma palavra de quem sabe o que carrega pode mudar vidas. Por isso que eu lanço palavras aqui, porque eu sei o que eu carrego, eu sei o Deus que eu sirvo. Quando eu digo que o teu currículo vai chegar em lugares que você não teria condições de chegar, é porque vai chegar. Quando eu declaro que Deus abre portas de emprego e tem pessoas recebendo portas de emprego, você vai receber. Quando nós declaramos aqui do altar, como já aconteceu, de declarar cura de câncer e pessoas foram curadas, você precisa acreditar no que você carrega. Elias, ele sabia o que ele carregava. Olha o versículo 2: depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Olha isso. Elias se apresentou a Acabe. Emerson, deu um decreto para Acabe. Qual foi a sorte de Elias? Que Acabe deixou ele embora. É tão verdade isso, que Deus vai falar com Elias agora. Olha o risco que Elias estava correndo. Saia, olha Deus falando para Elias: saia daqui, vá para o leste, esconda-se. Ué, se Deus estava mandando ele se esconder, é porque provavelmente ele seria caçado. E foi ameaçado e tudo. Ó, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho. Não tem mais água lá, mas eu estou provendo um lugar que tem águas. Você não entendeu? Vamos falar de novo. Deus está dizendo para pessoas aqui: talvez lá fluía água, a água cessou, mas eu estou te mandando para um novo lugar, que a água não vai cessar. Eu vou prover sobre a sua vida. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para alimentarem lá. Deus ia mandar alimento aonde Elias estava? Aonde Elias estava não, mas para onde Elias ia. Então aonde Elias estava, o alimento não chegaria. Por isso que a palavra diz: alimentarei lá. É Deus dizendo: tem coisas que não aconteceu na tua vida ainda, porque você está preso no passado. E Deus está dizendo para pessoas aqui: saia do passado,
Saia de decretos humanos. Saia de palavras de maldição. Ah, mas eu não vejo provisão na minha vida. Deus está mandando você ir para o riacho. Deus está mandando você ir para o Jordão. Deus está mandando você vir para uma nova igreja. Deus está mandando você ser direcionado por uma nova liderança. Mas você está preso no passado. Mas lá era bom, pastor. Lá tinha água, tinha comida, tinha pão, tinha palavra. Tinha, mas você cessou. Agora estou te preparando um lugar, um riacho que vai florir, vai fluir na sua vida. Um novo tempo, um novo lugar. Então, mediante a palavra que Elias lançou, pode tirar o texto, tá bom? Mediante a palavra que Deus lançou, através de Elias, Deus fala para ele, ó, sai deste lugar. Eu vou te levar para um lugar que você não pode mais ficar onde você está. Olha o detalhe. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. Pessoal do telão, por favor, me ajuda aí. Deixa o tema aqui, por favor. Senão me atrapalha. Isso, deixa aí. Deixa com os textos daqui eu leio. Olha só. Eu li no versículo 4, o Senhor dá a direção para ele e fala, vai para o riacho, lá eu vou te alimentar. Agora olha que loucura. Deus fala com o profeta. Deus manda um profeta para um lugar, porque o lugar onde o profeta estaria, iria cessar os mantimentos. Aí a Bíblia diz que Deus já tem preparado um novo lugar com provisão. Sabe qual é a loucura do Evangelho? Deus manda o profeta para um lugar onde já tem provisão. Vou falar de novo. Deus vai te enviar para lugares que já tem provisão, porque antes de você chegar, Ele já deu ordem para chegar a provisão da sua vida. Você está achando que Deus está atrasado? Deus está adiantado na sua vida. Elias, sai da onde você está, porque eu já dei ordens. Eu já mandei o decreto, eu já lancei uma palavra. É só você se movimentar, que eu vou te sustentar todos os dias. Então, mediante o que ele fala para Acabe, consequências acontecem. Então deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te ensinar um princípio de maturidade. Toda palavra que você lança, há consequências, boas ou ruins. E você precisa ter maturidade para entender isso, porque palavras de bênção têm consequências, palavras de maldição que você lança, têm consequências. Elias lançou uma palavra de maldição para eles, mas de bênção para o Deus dele, para a vida dele, e as consequências surgem. Olha o que a Bíblia vai dizer, no capítulo 17, no versículo 7, diz assim: algum tempo depois, o riacho secou-se, por falta de chuva. Mas espera aí, quem lançou a palavra? Foi Deus ou foi Elias? Foi Elias. Deus mandou Elias para um riacho, sim ou não? Mas por falta da chuva, da própria palavra do profeta, o riacho também se secou. O povo já não tinha água, Elias tinha. Só que passou-se um tempo, o riacho se secou. Aquilo a qual Elias estava fundamentado, estabelecido, que ele estava ali guardado, se seca. Porque haverá cenários nas nossas vidas que algumas coisas vão embora. Mas não é para te desmotivar e para te parar, é para te movimentar para uma nova terra, para te movimentar para um novo cenário da sua vida. Olha o versículo 8. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Olha esse bate-papo aqui, isso aqui é sensacional. Versículo 9: vá imediatamente para a cidade de Serepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. O profeta está em um cenário que tinha comidas servidas iFood,
pelos corvos. Ó Elias, no riacho, tomava banho, água jorrando, água limpa, não era uma água parada, água limpa. Aí agora acabou, cessou, não tem mais corvos, não tem mais água. Eu vou trazer para os dias de hoje. Se é nos dias de hoje, pastor, o que eu estou fazendo de errado? Eu acho que eu taquei pedra na cruz, porque é uma prova seguida da outra. Eu passo por um gigante e já se levanta hoje. Alguém já fez isso? Não levanta a mão. Estava tudo bem, pastor, agora de novo o gigante se levantou. Meu namoro, meu relacionamento, meu casamento, meu noivado, eu não sei, minha vida, meu trabalho, estava tudo bem, mas agora, é porque às vezes, Deus quer te levar para um novo cenário, Deus quer te trazer mais perto dEle, Deus quer fazer você ouvir, quer que você ouça a voz dEle, então Ele vai movimentar algumas coisas. O riacho se seca, o iFood parou, e agora, ele chora? Não, ele ouve a voz de Deus. Você não entendeu? Vou ter que falar de novo. Escuta, ele está sendo alimentado, o riacho está ali todo dia, ele se lava, ele se molha, ele bebe daquela água, ele fica tranquilo naquele lugar, o iFood chega, a comidinha está fresquinha, ele come, está tudo beleza, mas agora veio a provação. Aí o que ele faz? Se desespera? Não, ele ouve a voz de Deus. Vou falar de novo. Talvez você está na luta, talvez você está na prova, talvez você está passando por alguma dificuldade, mas Deus manda eu te dizer: quem é a voz que você está ouvindo? É a voz de Deus ou é a voz do diabo? É a voz do inimigo? É aquele que te acusa, que te aponta? O segredo de Elias, ele estava na bênção, quando a prova veio, ele ouve a voz de Deus. É isso que eu quero que você entenda. Está tudo bem, a luta veio, calma. Escuta com seu irmão, fala: calma, meu irmão. Tem gente que é assim. Tem gente que quando está na bênção, está assim, ai, glória, graças a Deus o meu ministério está andando, as contas estão pagas, o carro está em dia, não quebra mais. Fura um pneu, eu estou na prova, Deus está me provando, Deus está me provando. Não, meu irmão, calma. Descansa. Pneuzinho furado acontece. Entendeu? Uma sujeirinha na gasolina para você ter que fazer uma limpeza, acontece. Entendeu? Uma arranhadinha aqui no para-choque. Entendeu? Um desconto no salário. Acontece, meu irmão. Acontece. São coisas da vida. Mas é Deus dizendo: calma, ouve a minha voz. A prova se levanta, já liga para o pastor: pastor, eu não quero mais liderança, eu assumi liderança, eu só passo por prova. Calma. Aprenda com Elias. Quando a prova veio, ele ouve a voz de Deus. Agora, olha o detalhe. Além de Deus falar vai imediatamente, o versículo 10 vai dizer: e ele foi, ponto. Ele não ficou assim: será que Deus está falando comigo? Se o vento, como eu falei no culto passado, se o vento soprar é Deus. Se o pastor falar assim, 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 é porque eu tenho que sair de lá e vir para cá. Deus está dizendo para você: se mova imediatamente. Será que eu oferto? Será que eu dizimo? Será que o meu dízimo mesmo vai para alguma fazer da obra? Será, meu irmão, se você está com será, não dizima não. Compra pizza, viaja, troca de carro, faz outra coisa. Se o será pintou na sua vida, não faça não. Deus está dizendo que ele foi, ponto. Imediatamente ele foi. Quando chegou à porta da cidade, olha isso. O profeta saiu de lá, saiu do riacho, está andando em direção a Serepta de Sidom. Ele encontrou o quê? Uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Aí ela de prontidão, claro.
E a Bíblia diz que enquanto ela ia buscar a água, é a Bíblia está dizendo, só estou lendo aqui, ó. Ele grita: ei, oh, olha aqui, traga também um pedaço de pão. Aí ela fica doida, tipo assim, tá me tirando? Eu não tenho nada em casa, mano. A água eu até posso prover na tua vida, mas pão, tá pedindo demais, profeta. Porque quando pedem água para ela tem água em casa, então rapidamente ela vai responder ao chamado. Mas quando pedem aquilo que não tem, ela murmura, ela questiona. Porque muitas vezes Deus vai pedir o que a gente não tem. Muitas vezes Deus vai te cutucar em áreas que você não tem, para ver aonde está a tua fé, para ver aonde está o teu coração, para ver aonde está a sua entrega. Aí a Bíblia vai dizer, ó, enquanto ela ia buscar água, aí ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Aí ela vai explanar para ele: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Ela respondeu: não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição. Você vai ver que é pouco. 2 gravetos é pouco que ela tem. Ela não precisa de muita lenha, ela precisa de pouca lenha, porque o que ela tem é pouco. Aí ela continua dizendo: e na casa dela, e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Ou seja, ela está dizendo: olha, eu não tenho mais nada, o que eu tenho é um pouco de farinha, um pouco de azeite. Eu vou preparar algo para mim e para o meu filho, vou comer e já era. Se você continuar lendo, o profeta ainda insiste e diz: assim mesmo, traga um para mim. Vamos ler? Vamos ler na tela? Elias, porém lhes disse: não tenha medo. Eu falei o que aqui no início? Para você não ter medo, não foi? Vá para casa e faça o que eu disse. Olha Elias, o cara é peito de aço. O cara ele fala e acontece. E disse primeiro: porém faça um pequeno pão com o que você tem e traga para mim. Depois faça algo para você e para o seu filho. Olha só, o milagre já começou aí. Sabe por que, Adriele, o milagre já começou ali, Emerson? Porque quando ele começa a falar, ela diz antes: eu só tenho para mim e para o meu filho. E como agora ele consegue fazer para ele e ainda que possa fazer para os filhos e para ela, para o filho e para ela. O milagre já começou a acontecer só na palavra. Eu vou falar de novo. É só você lançar a palavra que o milagre já começa a acontecer. Tem coisa que não está acontecendo na sua vida ainda porque você não lançou palavras. Você está com medo porque sabe que quando falar vai acontecer. Declara, profetiza, abra sua boca. Eu estou contando a história para você de um homem de Deus que o que declarava acontecia. Está com medo por quê? Fala para o seu irmão: está com medo por quê, meu irmão? A Bíblia vai continuar dizendo que ela então faz, e um milagre acontece na casa dela. Mas eu não quero chegar no ponto do milagre, eu quero chegar no ponto do que Elias viveu. A Bíblia diz que antes mesmo de entrar pela cidade, Deus já estava providenciando tudo. Só por causa que ele resolveu se movimentar. Quando você decidir sair da zona de conforto, que era o Quirite, quando você resolver sair da zona de conforto, ele vai prover antes mesmo de você chegar até lá. Levanta sua mão, deixa eu profetizar na sua vida. Se você tiver coragem para declarar palavras sobre a sua vida, eu declaro que antes mesmo deste mês ainda acabar, Deus vai mandar a provisão sobre a sua casa, sobre as suas finanças, sobre os seus armários, sobre o seu negócio. Antes mesmo de acabar. Amém por isso? Pastor, mas já estamos no final do mês, meu pastor. E aí? Eu sei o Deus que eu carrego, eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei o Deus que pode mudar, através de um telefonema pode mudar a minha história. O que Deus pode fazer nessa semana na sua vida pode mudar o seu ano.
Por isso que nós declaramos que 2024 já é o melhor ano da nossa vida. Você precisa de coragem. Estou te pregando sobre um Deus de provisão, um Deus que, independente do cenário que você esteja vivendo, Ele vai prover todas as coisas. O detalhe aqui não é falar da mulher, o detalhe aqui é falar de um homem que declarava e as coisas aconteciam, porque confiava em quem ele seguia. Você precisa confiar mais no que você segue, você precisa acreditar mais no Deus que você carrega, você precisa ter mais coragem de declarar palavras de bênção sobre o seu marido, sobre os seus filhos. Está passando luta? Porque você tem se calado. Vou falar de novo. Está passando luta, está passando prova, é porque você tem se calado. Abra a tua boca e declara. Abra a tua boca e declara palavras. Você vai precisar de coragem para declarar. Você vai precisar de coragem para apontar o dedo assim: eu não aceito essa situação. Meu marido está entrando bêbado, eu não aceito. Minha esposa está no seu, eu não aceito. Você vai precisar de coragem para profetizar mudança, para profetizar restauração, para profetizar cura. Diga assim: a partir de hoje, as palavras que saírem da minha boca terão poder para mudar pessoas, para mudar situações, para mudar finanças, para mudar saúde. Eu creio no Deus que eu carrego. Posso ouvir um amém por isso? Eu creio no Deus que você carrega. Eu creio num Deus que eu carrego. Então a gente não vai ter medo de declarar. Por mais que o cenário seja difícil, por mais que a situação seja difícil, nós ainda assim vamos crer que Deus vai prover todas as coisas. A Bíblia vai dizer, e aqui eu entro na situação desta mulher. Deus está tendo um tratar com este homem. Deus está provendo todas as coisas através deste homem. A fé dele, o que ele carrega, não só muda a vida dele, como muda a vida dessa mulher. Eu estou dizendo que quando você crê, Deus não só vai mudar a tua vida, mas vai mudar quem estiver do seu lado. A bênção foi tão grande na vida dele, que aquela mulher também foi abençoada. Porque a Bíblia vai nos dizer que o azeite se multiplicou. E ali ela tinha recursos. A quem ia se matar, a quem ia morrer, porque não teria mais alimento. Agora Deus manda uma provisão para o resto da vida dela. Eu estou te dizendo que você pode estar vivendo um cenário difícil, mas se você crê na palavra de Deus, Ele vai prover para o resto da sua vida e não vai faltar. Não vai faltar. Você pode estar achando que vai faltar, não vai faltar. Se você continuar lendo a história, você vai ver esse homem de Deus voltando lá em Acabe. Ele tenta chegar até Acabe para lançar uma nova palavra. Quando ele chega para Acabe, ele mais uma vez lança uma palavra: é a minha palavra, te prepara, vai voltar a chover. Certeza do que ele carregava. Sabe o que acontece? Uma grande chuva sobreveio. Amada, o que você carrega tem poder para parar essa luta que você está passando. O que você carrega tem poder para eliminar esse gigante que está te assolando. O que você carrega tem poder para cessar essa luta que você está passando. Pastor, e a luta vai acabar? Não, vai vir outra, mas você vai profetizar e vai passar por mais uma. Meu irmão, a vida do cristão é de luta em luta, mas é de vitória em vitória. É de prova em prova, mas é de conquista em conquista. Então hoje está difícil, mas amanhã você vai glorificar a Deus pelo que Ele está fazendo na sua vida. Hoje talvez você está chorando, você está plantando, está chorando, mas saiba que lá na frente vai valer a pena. O mais difícil que seja, vai valer a pena. Cada culto, cada momento de adoração, cada dia que você sentou, você ganhou tempo. Você não perdeu tempo, você ganhou tempo. Apenas confie no processo. Por mais difícil que seja, por mais dolorido que seja, feche os teus olhos. Por mais difícil que seja, por mais dolorido que seja,
Por mais que os gigantes tenham se levantado, por mais que as afrontas tenham se levantado, eu não perdi o controle da sua vida. Eu estou guiando os teus passos, eu estou guiando os teus caminhos, eu estou guiando a tua história. Apenas confie e continue declarando palavras de vitórias sobre a sua vida. Por mais que o coração esteja angustiado, Deus está movendo céus e terra para mudar a tua história. Com seus olhos fechados, declara junto comigo: nessa noite eu vou descansar. Por mais difícil que seja, meu Pai, o Senhor sabe o quanto eu preciso desse escape, mas o Senhor também sabe que o meu coração está disponível para fazer a tua vontade. Me traz paz agora, me traz conforto agora, tranquiliza o meu coração. Toda a tempestade à volta, eu dou uma ordem agora: cessa, pare, retroceda. Eu creio em tudo que está sendo declarado. Eu profetizo isso na minha vida, no nome de Jesus. Olhe para mim. São palavras como essa que mudam o quadro que você está vivendo. Por mais que você olhe para os armários da sua casa e os armários estejam vazios, por mais que você olhe para a situação à sua volta e você não veja uma solução imediata, mas Deus está dizendo que mesmo que os teus olhos não vejam, aí sim Ele não perdeu, ainda assim Ele não perdeu o controle da sua vida. A fé, ela é isso. Você muitas vezes não vai ver, mas você precisa crer. Você muitas vezes não vai enxergar, mas você ainda precisa crer. É nisso que você precisa se basear. A fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas é a prova das coisas que se esperam. Você não está vendo, mas eu creio. Seus olhos não estão enxergando, mas ainda assim eu creio. Por mais difícil que seja, creia. Por mais o cenário que Elias estava passando ali, ele ainda assim cria em cada direção que Deus mandava ele ir. Ei, não é o homem que direciona a tua vida, é o próprio Deus que dá palavras para mudar o cenário que você está vivendo. Eu não sei qual cenário você está vivendo, mas Deus está te dando direções, Ele está te mostrando lugares, Ele vai prover todas as coisas. Você apenas precisa confiar na palavra dEle. Amém por isso? E aqui eu encerro dizendo que quem confia consegue enxergar uma luz no fim do túnel. Porque como é difícil confiar quando não estamos vendo nada. Como é difícil acreditar em uma palavra como essa, sendo que chegando em casa agora, os armários estão vazios. Ou talvez a conta está zerada. Ou talvez amanhã você tenha uma responsabilidade muito alta para arcar. Como ainda assim confiar? Mas é isso que eu quero que você entenda. Ele proveu no passado, ontem, e vai prover hoje de novo. Você só precisa descansar. Por mais difícil que seja, por mais angustiante que seja, por mais dolorido que seja, não vai faltar. Diga, não vai faltar. Diga, eu creio que não vai faltar. Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus. Obrigado você que está conectado conosco, que assistiu essa mensagem, que essa palavra possa ter falado contigo. Eu queria te pedir uma coisinha: se inscreva no canal, envie para o máximo de pessoas que você puder, ativa o sininho de notificação. Nós estamos com toda a equipe de prontidão. Você que pode, digita aqui se você precisa de oração. Nós enviamos para a nossa equipe de intercessão para estarmos orando pela tua casa. De quarta e no domingo são os nossos cultos. Você é meu convidado para estar junto com a gente. Até a próxima.